Glória ao Senhor. Então nós vamos falar aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 3 a 10. Nos dois primeiros versículos fala de jovem Samuel, que nós sabemos quem foi Samuel, né? Nós sabemos quem foi Samuel. Samuel é aquele menino que foi escolhido cedo. Por isso que nós temos que estarmos atentos com as crianças. Quando Jesus falou: deixai vir a minhas criancinhas, por quê? Porque ele ia fazer esse tipo de ensinamento, trazer esse tipo de ensinamento. E assim nós queremos proibir as crianças. Nós que seguimos a palavra de Deus, que seguimos o Evangelho, precisamos começar a ensinar, encaminhar os nossos filhos desde cedo. Que essa é uma das faltas onde nós temos muitas crianças na criminalidade, porque às vezes os pais não se preocupam em conduzi-las. E aqui Deus vai dar um exemplo disso daqui. E o segredo do milagre que cada um está buscando hoje é exatamente o que nós vamos falar agora. Nós vamos demonstrar exatamente isso agora no livro, começando por 1 Samuel. Vamos no versículo 3, que nós já sabemos que nós vamos falar do profeta Samuel, porém criança ainda. Vamos em frente. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca está aqui, simbolizando o que? Exatamente isso. Em nenhum momento desse trabalho da campanha Fornalha de Deus, eu sabia que iria entrar, que iria mencionar sobre a Arca da Aliança. Eu tive esse conhecimento hoje na parte da manhã. Então Deus, na verdade, faz sempre uma surpresa para a gente. E a outra coincidência que eu percebi que é obra de Deus, é os dois versículos que ele trouxe para a palavra, sem escolha, porque o homem não pode escolher as coisas de Deus. O homem não tem poder para escolher o que não é dele. Então ele trouxe, isso significa que é para a gente não esquecer. Ele trouxe dois versículos, 3. E nós sabemos que os 3 representam um único. Nós sabemos que apesar de falarmos 3, é sempre único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a outra coincidência, que para nós homens pode ser coincidência, é hoje também ser dia 3. Nada planejado, nada escolhido. Obra daquele que pode realmente surpreender ao homem. Obra daquele que pode conduzir ao homem. Isso nos ensina que nós não temos poder nenhum em cima dessa terra. Que nós não temos direção nenhuma em cima dessa terra. Que nós somos simplesmente um sopro de Deus. Da forma que Ele soprou e nos deu a vida, da mesma forma Ele sopra e nos conduz de volta. Então, é isso, são as coisas que Deus prepara para a gente. Então diz: e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Quantas vezes Deus te chamou e você, sem perguntar, respondeu para Ele: Senhor, eis-me aqui. Se não respondemos, é porque ainda não sabíamos como ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus fala dentro de você. Quando Deus está preparando algo para você, Ele fala no seu coração. É como se fosse um relógio que fala com um silêncio muito grande. Fala no seu coração. Basta você entender para você responder: eis-me aqui. Mas aqui, Samuel ainda era uma criança.
Então ele ainda não tinha uma afinidade com Deus. Então aqui quando ele respondia, ele jamais achava que era Deus que chamava ele. Então ele corria para o profeta Eli. O profeta Eli, que o Senhor falou, antes que a luz se apagasse, antes que a morte chegasse para ele, antes que a morte chegasse para o profeta Eli. Por que Deus fala isso? Porque Eli deixou de obedecer a voz de Deus, deixou de obedecer os ensinamentos de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a ele, para fazer as coisas que convinha a ele. Os filhos de Eli se tornaram tudo de ruim. E daí é o que Deus preparou, mandou uma criança lá. Como Deus pode falar com você através de uma criança. Como você pode nem esperar uma criança vir tocar em você. E você disperso, não entender que é Deus que está falando, usando aquela criança para falar com você. Então nós temos que estar com o Espírito vivo, com os ouvidos do Espírito atentos, para ouvir, tomar posse e poder responder no momento que Deus te chamar e falar: fulano, e você está pronto para dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu trabalho, para te seguir, para te ouvir, porque Deus vai te chamar quando você for o quê? Obediente, quando você ouvir a palavra dele. Às vezes fazemos algo errado e Deus vem e dá aquele tic-tac na gente, e a gente fala: isso não é Deus, isso é o diabo, porque a carne da gente é sempre mais forte do que o nosso espírito. E é o nosso espírito que nós temos que dar vazão para que nós possamos vir a receber. Então hoje aquilo que você escreveu estava exatamente no seu coração que você estava escrevendo. Esse é o segredo. No momento que você pegou a sua caneta, que você achava que era um gesto simples, no momento que você pegou a folha e achou que era uma coisa simples, você estava confidenciando a sua necessidade com o seu Deus. Você estava colocando aquilo que você precisa na frente do seu Deus, nos pés do seu Deus. E é por isso que você vai receber o milagre. É por isso que a bênção já é sua. Porque nesse instante você verdadeiramente respondeu sem saber. O Senhor te chamou para participar da campanha da fornalha, para purificar o seu passado, e você, sem perceber, escreveu e disse para Deus através das suas palavras: eis-me aqui, Senhor. Então é por este motivo que o milagre está entregue, que o milagre é seu, que a sua vida vai estar purificada, que aquilo que pesava aqui atrás não pesará mais contra você, que aquilo que te travava aqui atrás, aquelas correntes que estavam aqui atrás, atadas com cadeados, estão quebradas em nome de Jesus. Versículo 4. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te. E ele se foi e deitou. Por que Samuel volta e deita? Porque ele estava confuso, ele nunca tinha tido um contato com Deus. Talvez você nunca teve um contato com Deus. Por que o menino voltou e deitou quando o profeta ele volta para a tua cama e deita? Porque provavelmente ele não tinha nenhum contato com Deus até essa data. E provavelmente você ainda não teve um contato mais afinado com Deus. Então se você não ouvir a voz dele, você vai voltar para a cama e vai deitar e continuar dormindo e perdendo aquilo que Deus tem para você.
aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus já está nas suas mãos e você ainda não conseguiu responder, não conseguiu ouvir e identificar que é a voz de Deus falando com você. Por isso, meus irmãos, que no momento que você perdeu um tempinho e escreveu, falou do seu coração com Deus, não tem como o seu milagre não acontecer. É como foi falado no louvor. O homem faz 1000 coisas e ainda assim não consegue fazer um milagre, não é mesmo? Mas Deus não, você abre o seu coração, você pede, Deus fala, é seu. Você pede a cura, Deus fala, é sua. Você pede a bênção, Deus fala, é sua. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. E aqui nós já falamos, até aí Samuel não tinha tido nenhum contato, nenhuma experiência com Deus. Mas Deus para você, meus irmãos, veio te ensinando há 6 domingos. Então não tem por que você falar, eu não tive um contato com Deus, por isso o meu milagre não veio. Você teve 6 domingos de contato com o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor vem falando com você há 6 domingos. Então você agora tem que dizer, eis-me aqui, mas como? Sabendo que é Deus, identificando a voz de Deus que vai falar com você, a voz de Deus que está falando com você, a voz de Deus que tocou em você através das suas mãos, quando você passou a escrever, quando você pediu pelo seu filho, quando você pediu pelo seu marido, quando você pediu pelo seu trabalho, quando você pediu pela sua saúde, Deus, você estava respondendo para Deus, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai falar, o milagre é seu, a bênção é sua, porque você ouviu, você conseguiu ouvir. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Como que a palavra de Deus se manifesta na gente? Através da nossa obediência. Por que Deus nos chamou ele pelo nome? Porque Ele ia aprender a ouvir quando Deus estava falando com ele. E Deus, nesse tempo aqui, Ele usa alguém para falar com você. Pode ser um vizinho seu, pode ser um amigo seu, pode ser um irmão seu, pode ser qualquer um que esteja próximo de você. Porque aqui nesse ensinamento, Deus vai usar um outro profeta para ensinar para o jovem Samuel. Deus usa qualquer um que Ele quiser para concretizar aquilo que você pede, aquilo que você busca. Você tem que simplesmente estar com seus ouvidos atentos para ouvir. Tem que estar com seu coração pronto para receber o que Deus quer fazer para você. Porque às vezes Deus está a todo tempo querendo operar na vida da gente e nós estamos sem conseguir ouvir, porque estamos preocupados demais com as coisas desse mundo. E às vezes Deus fala assim: filhos, ame e respeite os seus pais. Pais, ame e respeite a seus filhos. Ou melhor, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para dizer para você. Ouça o que Deus preparou. Aprenda a identificar quando é Deus falando no seu coração, para que você possa responder e Ele te conhecer pelo seu nome. Não te conhecer como uma pessoa do mundo, mas te identificar como uma ovelha do rebanho dele. Porque Ele fala: se você não me conhece, você não faz parte do meu rebanho.
Se você não me ouvir, é porque você não é dos meus. Então é preciso que nós